Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no dia de hoje, a liturgia de hoje nos lembra, tanto na primeira leitura, quanto também no Evangelho, pelas próprias palavras do Cristo, nos lembra desse grande profeta chamado Jonas. E o que a sua missão e a concretização da sua missão tem a nos ensinar no dia de hoje. Logo no início da primeira leitura, fala: a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Era a segunda vez que Deus chamava Jonas para ser profeta. Nós estamos aqui no 3º capítulo do livro do profeta Jonas. Até esse 3º capítulo, nós temos todo aquele episódio tão conhecido da vida de Jonas. Deus tinha chamado Jonas uma primeira vez, e Jonas fugiu da presença do Senhor. Deus tinha pedido para Jonas falar para Nínive sobre as suas injustiças, sobre o pecado que estava tão grande que já tinha chegado aos ouvidos e aos olhos de Deus. Deus chamou Jonas, mas ele quis fugir da presença do Senhor. E ele quis fugir para Tarsis, pegou um navio. O Senhor enviou sobre aquele mar um forte vento. Aquele forte vento se tornou uma tempestade, o navio começou a afundar. Eles começaram a jogar mantimentos fora do navio para não afundar, mas perceberam que era alguém ali no navio que era o culpado, e sortearam. Caiu em Jonas. Jogaram Jonas no mar. Como nós sabemos no livro de Jonas, Deus, por misericórdia e providência, enviou um grande peixe que engoliu Jonas para salvá-lo. E a salvação de Jonas foi aquela providência de Deus. No ventre ali do peixe, Jonas se converteu e percebeu que Deus o chamava realmente e que Deus tinha uma missão para ele, e percebeu o grande cuidado de Deus na sua vida. Daí nós estamos aqui, na segunda vez que Deus convoca Jonas para ser profeta. E o Senhor diz: levanta-te, põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te enviar. Nessas palavras nós temos 3 pontos importantíssimos na missão. O primeiro: levanta-te. Quando o Senhor nos chama, o levantar-se é um sinal de prontidão, de dizer: eis-me aqui, Senhor, eu digo sim à tua missão. O põe-te a caminho é o nosso esforço de dar os passos, de corresponder ao chamado de Deus na nossa vida. E o anuncia-lhe, anunciar não a nossa vontade, não o nosso querer, mas anunciar o que o Senhor nos ordena a falar. Esses 3 pontos são importantíssimos para todo aquele que o Senhor chama para uma missão: levantar-se, pôr-se a caminho e anunciar o que Deus nos manda falar. Jonas se levantou, pôs-se a caminho da grande cidade de Nínive
conforme a ordem que ele tinha escutado do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós, pelo batismo, nós somos chamados a ser profeta, a participar de um dos munos, dos 3 munos de Cristo. Mas aqui eu quero especificar apenas esse, do ser profeta. Todos nós, pelo batismo, nós somos chamados a ser profeta do Senhor. E o que é ser profeta? Ser profeta é ser boca de Deus, é falar em nome de Deus e o que Deus nos manda falar. Boca de Deus, falar em nome de Deus e o que Deus nos manda falar. Nós não somos chamados, e principalmente nós que estamos à frente, seja padres, seja dirigentes de comunidades, sejam coordenadores, formadores e pastorais de comunidades, todos nós que estamos à frente de algo, nós devemos falar não a nossa opinião. A nossa opinião deve estar em acordo com o que Deus nos manda falar. Se estiver em acordo, então fale a sua opinião. Mas devemos falar tão somente o que o Senhor nos manda falar. E nós não devemos ser profetas apenas proferindo, sendo boca de Deus, falando, profetizando com as palavras. Não, principalmente com a vida, com o testemunho de vida. Porque se o profeta apenas fala, mas não vive o que profetiza, a sua profecia é infértil, a sua profecia não tem valor. Mas se nós profetizamos o que o Senhor nos manda falar, aquilo que eu escutei do Senhor, a ordem do Senhor, e não falo a minha opinião, que na maioria das vezes é falha, a minha profecia terá êxito, porque eu falarei o que o Senhor me manda falar, e eu serei apenas um instrumento. A profecia será eficaz, será fértil. E o Senhor mandou Jonas falar que ainda em 40 dias Nínive seria destruída. Meus irmãos, essa ameaça que Deus faz para os habitantes de Nínive não é uma ameaça porque o Senhor é um tirano, Ele quer destruir, Ele quer matar. Não. A ameaça que Deus faz para a cidade de Nínive é porque chegou a um limite e Deus ameaçou. Em 40 dias, Nínive será destruída, se não se converterem. É uma ameaça para a conversão, porque Deus, a única coisa que Ele quer na nossa vida é uma só, é nos salvar. Então, se Ele nos ameaça, se Ele nos corrige, é porque Ele nos ama. E Ele quer nos salvar, Ele não quer perder ninguém, Ele quer salvar a todos. E veja, Deus mandou Jonas falar. Jonas falou, e os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum, vestiram sacos, desde o superior ao inferior. E a pregação de Jonas chegou ao ouvido do rei de Nínive. E o rei prontamente reuniu todos os seus súditos, toda a cidade, disse: homens e até animais farão jejum, não comerão, não beberão, se vestirão de saco, se prostrarão em cinzas. E ele fala mais, o rei de Nínive: os homens rezarão com força ao Senhor, cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas pecaminosas e perversas. Deus talvez tenha misericórdia de nós. Veja, uma nação pagã que estava no estado crítico de pecado, prontamente ao ouvir a profecia de Jonas, eles se converteram. A profecia de Jonas foi fértil. Será que a profecia que eu tenho proferido tem sido fértil na vida das pessoas a quem o Senhor me manda falar? Será que o meu testemunho está condizendo com o que eu profetizo? A minha vida está de acordo, eu tenho vivido o que eu prego? Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, das práticas perversas, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes. Os ninivitas começaram a fazer obras de conversão, começaram a afastar dos maus caminhos, da vida devassa,
e das práticas pecaminosas no mesmo instante. Nós estamos na Quaresma, na primeira semana da Quaresma, num tempo que a igreja e Deus nos pede uma conversão, uma retomada de vida, um tempo de oração, de penitência. O Senhor nos chama, meus irmãos e minhas irmãs, a observarmos na nossa vida quais caminhos maus eu tenho que parar, converter, tomar uma nova direção, quais práticas pecaminosas eu preciso nesse tempo, no hoje, não é amanhã, mas hoje, o que eu preciso parar, que obras de conversão eu preciso praticar. Quantos profetas já passaram na tua vida, meu irmão? Quantos profetas já profetizaram na tua vida e você não escutou? Quantos profetas já passaram na nossa vida e nós não escutamos? Hoje é o dia da nossa salvação. O Senhor nos fala, o Senhor nos convida a uma conversão. Não deixe para amanhã. Os ninivitas, se eles deixassem para amanhã ou adiassem a conversão, eles poderiam ter sido destruídos. É hoje. A conversão é no instante, assim como os ninivitas se converteram. Porque não é Deus que nos destrói, não é Deus que causa a destruição, mas somos nós mesmos que nos destruímos com nossos maus caminhos, com uma vida pecaminosa. Aos poucos, por más escolhas, as consequências do nosso pecado vão nos destruindo. O Salmo responsorial, esse Salmo 50 ou 51, um salmo muito bonito, que mostra a misericórdia de Deus, o homem que clama a misericórdia. E eu imagino que os habitantes de Nínive devem ter rezado uma oração parecida com este salmo. E eu quero rezar aqui com todos, porque a nossa geração, o nosso Brasil, o nosso país, o nosso mundo, não está distante do que Nínive estava vivendo. Uma geração de destruição, de valores, de tantas coisas, como nós temos visto aí nos noticiários. Não estamos longe, se não estamos pior do que o Nínive estava vivendo. Senhor, não desprezes os nossos corações arrependidos. Tende piedade, ó Deus, misericórdia de cada um de nós aqui presente. E você que está em casa, na imensidão de vosso amor, Senhor, purificai-nos. Lavai-nos todo inteiro do nosso pecado e apagai completamente a nossa culpa. Criai em nós, em cada um de nós, um coração arrependido, um coração puro como o teu, Senhor. Dai-nos um espírito decidido para levantar-se, pôr-se a caminho e anunciar o que tu nos manda falar, Senhor. Não afasteis de nós a tua face e nem retireis de nós o teu Santo Espírito, que é o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que nos santifica. E no Evangelho, o Senhor diz: esta geração é uma geração má. Busca um sinal, mas não será dado outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. E daí ele fala: não será dado mais nenhum sinal a não ser o de Jonas, que nós vimos na primeira leitura. Mas agora o Senhor fala algo a mais. Ele diz: aqui está quem é maior do que Jonas. Os ninivitas se converteram pela pregação de Jonas, que era um instrumento de Deus. Nós somos chamados a nos convertermos pelo grande sinal, não mais apenas o sinal de Jonas, como nós vimos, mas o Senhor, que é Deus, que disse: eu sou maior do que Jonas. O Senhor já nos deu um sinal, e não é preciso mais outro sinal a não ser o sinal da cruz de Cristo. O Cristo é o próprio sinal. O Cristo na cruz nos deu o grande sinal de salvação. E pela cruz nós encontramos a ressurreição. As portas do céu se abriram. E nós fomos redimidos e salvos pelo Senhor. Eis o grande sinal. O sinal da cruz, do Cristo crucificado que nos trouxe a salvação. Não busquemos o Cristo
apenas para ver sinais. Não busquemos o Cristo apenas para ver milagres e prodígios. Não busquemos o Cristo como a multidão ia de um lado para o outro, buscando apenas milagres e prodígios e curas, buscando saciar a fome do pão multiplicado. Não. Nós somos chamados a seguir o Cristo, assim como os apóstolos, seguir de perto, na intimidade. Seguir o Cristo, porque não sabemos viver sem Ele. Assim como Pedro uma vez disse: a quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Assim nós devemos seguir o Cristo, porque sem Ele não somos nada. Busquemos o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Busquemos o Senhor no hoje, enquanto é tempo, meu irmão e minha irmã. Você pode nunca ver a cura da tua enfermidade. Você pode não ver o milagre e o prodígio que você tanto deseja para a sua família, para um membro da sua família ou para a sua vida. Mas isso não é motivo para desistirmos de Deus, para nos afastarmos do caminho que Deus traçou para nós. Mas a razão é seguir o Cristo, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo nas doenças, nas perseguições, calúnias, perdendo a vida para ganhar. Seguimos o Cristo porque Ele nos atraiu. Seguimos o Cristo porque Ele nos conquistou. E nós nos apaixonamos por Ele. Nós o amamos. Sinais, não precisamos mais de nenhum sinal, a não ser o sinal da cruz de Cristo. O sinal que é o próprio Cristo que nos salvou. O sinal de salvação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor se compadeça dessa geração, da nossa vida, do nosso Brasil, do nosso mundo. Porque não estamos distantes, como eu disse, ou pior, do que a cidade de Nínive. Que o Senhor se compadeça de nós. Que o sinal, o grande sinal de salvação, que é o Cristo crucificado, que ressuscitou e nos trouxe a salvação, chegue à nossa vida no hoje. E no hoje nos convertamos. Busquemos fugir de todo mal e de toda perversidade e de todo pecado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!